Vamos falar sobre um ciclo que, olha, talvez seja bem familiar para muita gente. Aquela sensação de perder o controle com a comida. Nessa análise, a gente vai mergulhar um pouco na psicologia por trás desse comportamento para entender, sabe? Entender as raízes emocionais e mentais que acabam levando a gente para essa luta. Essa cena é um clássico, não é mesmo? Aquele momento de exagero, que logo em seguida vem acompanhado daquele peso enorme da culpa. E junto com ela, a promessa de sempre: não, segunda-feira tudo vai ser diferente. Esse ciclo é super cansativo, mas acredite, existe uma razão para ele acontecer. E aqui, gente, já vem a primeira grande virada de chave. O que quase ninguém conta é que o foco não deveria estar na comida em si. O verdadeiro problema mora na forma como a gente reage, em como a gente se trata depois do que a gente considera um deslize. É essa autocrítica, essa voz interna dura que alimenta o ciclo sem parar. Para a gente entender de onde vem essa autocrítica toda, a gente pode olhar para os nossos padrões de pensamento. A terapia cognitivo-comportamental, a famosa TCC, nos mostra que a perda de controle, muitas vezes, é uma consequência direta de pensamentos automáticos e de umas crenças bem rígidas que a gente tem. É bem fácil se identificar com alguma dessas frases, né? Elas criam essa mentalidade de tudo ou nada, onde não existe meio termo. Um único deslize já é visto como um fracasso total. E é isso que nos joga de um extremo para o outro sem descanso. E o resultado disso é que a gente passa a viver um pêndulo. De um lado, tem a restrição super severa, como uma tentativa de compensar o tal erro. Do outro lado, vem o exagero, como uma forma de aliviar a tensão insuportável que essa mesma restrição criou. Quanto mais se tenta controlar, mais o corpo reage com desejo. E aí, quando se cede, a culpa vem com tudo e reinicia o processo. Agora, vamos para uma camada um pouquinho mais profunda. Essa rigidez, esse controle todo, a culpa, raramente essas coisas surgem do nada. Muitas vezes são heranças emocionais que a gente carrega, coisas que foram aprendidas lá no nosso sistema familiar. Talvez, ao longo da vida, a gente tenha visto as mulheres da família se sacrificando, cuidando de todo mundo, menos de si mesmas. Talvez a gente tenha aprendido que sentir prazer é algo a ser evitado, que descansar é coisa de gente preguiçosa. Essas lealdades invisíveis nos fazem repetir padrões de escassez e de dor, muitas vezes sem a gente nem se dar conta. No fundo, esse controle todo sobre a comida acaba se tornando uma tentativa de controlar a vida, de organizar o caos que a gente sente por dentro. Ou, em alguns casos, de tentar garantir um amor e um pertencimento que talvez tenham faltado. E o corpo, nesse cenário todo, acaba virando um verdadeiro campo de batalha. Mas e se o corpo não for um inimigo? A visão humanista nos faz um convite, o de enxergar o corpo como um mensageiro, que está tentando nos mostrar o que está guardado lá no nosso mundo emocional. O médico Gabor Mate resume isso de um jeito perfeito. O conforto não vem do alimento em si, mas do que ele simboliza. Naquele momento, ele pode estar representando alívio, uma pausa ou até um afeto. Quanto mais a gente nega as nossas emoções, mais o corpo grita por atenção através desses comportamentos. Isso permite que a gente ressignifique tudo de uma forma muito poderosa. O exagero pode ser visto não como uma falha, mas como um grito por liberdade. A culpa como um pedido de auto-perdão. E a restrição como uma tentativa desesperada de segurar o amor à força. O corpo não está contra a gente, ele está se comunicando. Então, qual é o caminho a seguir? A solução não está em mais punição nem mais controle. Está em aprender a ouvir, em abrir um espaço interno para a gente escutar o que o corpo e as emoções estão tentando nos contar. Quando a gente se acolhe, o corpo começa a confiar na gente de novo. O primeiro passo não é fechar a boca, mas sim fazer uma pergunta. Antes de agir no automático, a chave é pausar e investigar. Do que realmente se tem fome agora? É de comida? Ou será que é uma fome emocional de descanso, de um abraço ou de uma simples pausa? E a partir dessa consciência, uma mudança de verdade pode começar. Comece sentindo o sabor, sem aquela sombra da culpa. Criar planos que permitam desvios, porque a vida é flexível. E o mais importante de tudo, se permitir errar e tratar esses erros com gentileza e não com punição. É cuidar do corpo por amor e não para tentar caber num padrão. Fica então esta reflexão. O equilíbrio deixa de ser uma luta para se tornar um modo de vida. A verdadeira liberdade não está em controlar o corpo, mas sim em fazer as pazes com ele e com toda a história que ele carrega. A pergunta que fica é: como seria essa paz?